Olá, nono ano! Muito bem-vindos. Nós vamos começar a nossa aula hoje falando sobre os festejos populares. Todas as festas culturais que são aqui no Brasil, que acontecem aqui no Brasil e que têm esse caráter bem cultural. Nós vamos falar principalmente das danças e dos folguedos que acontecem aqui no Brasil. Vocês acham que o Brasil ele é um país de muitas celebrações culturais? Acham que o Brasil é um país muito festivo? Não precisa nem responder, né? E as nossas festas, elas remontam desde o início da nossa civilização, muito antes dos portugueses chegarem aqui, e se consolidam no nosso repertório cultural, principalmente depois dessa colonização. Essas festas que nós vamos ver aqui hoje, elas têm uma importância cultural imensa, não só porque a memória ela faz parte da nossa identidade nacional, mas porque todos esses festejos eles vão criando a nossa imagem nacional também. É tudo sobre identidade. E eu usei o termo folguedos. O que são esses folguedos? Folguedos são todas as festas populares que fazem parte do nosso folclore brasileiro. E os nossos folguedos, eles vão sempre envolver música, dança, teatro, tudo na mesma celebração. Qual que é o nosso objetivo, então? Conhecer a diversidade de vários folguedos brasileiros, vários festejos e a riqueza cultural do Brasil. É perceber também as diferenças entre elas e as várias linguagens artísticas que cada uma vai abordar. O primeiro festejo que eu quero conversar com vocês é a Congada. Ele é um dos mais lindos, mais queridos. Essa é uma manifestação folclórica artística brasileira que tem uma raiz religiosa afro-brasileira bem intensa. O primeiro registro das congadas no Brasil é lá de 1666, então um pouco depois que o Brasil foi descoberto, no comecinho da nossa civilização. O Brasil ele foi o país que mais recebeu o tráfico negreiro, né? Então nós temos uma população que vem escravizada da África e que é a parte mais significativa, talvez, para a gente pensar a nossa identidade nacional. Bom, essas civilizações que eram escravizadas e que vinham para cá, elas se dividiram em nações. Só que essa nação, ela não é um conjunto de etnias, porque dentro de uma nação nós temos várias etnias. O que é nação? Quando a gente fala maracatu nação, as nações, ela tem uma origem religiosa bem significativa dentro dessas religiões de matriz africanas e estão na mesma nação diferentes grupos étnicos que embarcavam no mesmo porto. Então você tem, por exemplo, o Porto do Congo, era talvez o lugar de maior exportação dessa população escravizada. E lá você tem gente de várias etnias que vão formar a principal etnia, que são os bantus, né? Que também em si vem de vários povos. Mas enfim, você tem os bantus, os angolanos, e dependendo de onde eles saem nesse porto, eles formam uma nação. Essa nação, ela funciona como uma identidade religiosa, como uma identidade natural, como identidade cultural. Então, você tem a nação Pernambuco, você tem a nação Xangô, você tem várias nações. Cada nação, enquanto estava escravizada aqui no Brasil, e principalmente aqueles que vieram do Congo, eles estavam submetidos à autoridade portuguesa, mas eles tinham ainda muito forte essa hierarquia dentro do sistema deles. Então, eu não reconheço muitas vezes esse rei, que é um rei branco, que eu nunca vi, inclusive, que fica longe de mim. Então, essas comunidades se organizavam e coroavam o seu próprio rei. Coroavam o próprio rei, a rainha, e essas ficaram conhecidas como as congadas, que são essas festas de coroação do rei do Congo. Porque a congada, né, tinha principalmente a nação do Congo como grande expoente. Como que funciona a congada, né? Os registros mostram desde lá de antes. Eles decidiam qual seria o rei e a rainha da nação, as damas de companhia, toda essa corte aristocrática. Eles se vestiam com essas roupas europeias, com joias, com colares, e elas eram muitas vezes cedidas também pelos portugueses, porque eles perceberam que permitir que eles coroassem esse rei do Congo, ele suprimia uma série de revoltas e muitas insurreições políticas. Então era aceito, assim, por Portugal. E mais do que isso, para tentar fazer uma aculturação ou para tentar passar o cristianismo de uma forma mais intensa, as igrejas católicas não só aceitavam essa autoridade do rei do Congo, como a coroação se dava dentro dessas igrejas. Então, o padre abençoava o rei e a rainha escolhidos e eles saíam da igreja num cortejo real. Então, você tem o rei, você tem todos os súditos e isso era acompanhado por coreografias e principalmente por instrumentos de percussão.
Nós aprendemos na história da música brasileira a importância dessa música de matriz africana, né? E como a percussão vai ser muito relevante para todo esse conjunto cultural e musical. Eles não tinham muitos instrumentos de corda, né? Mas a percussão ela era muito importante. As alfaias, por exemplo, eram as caixas que os alfaiates usavam, que eles começavam a tocar. Então, as alfaias, as caixas, os pandeiros, vão ser todos os instrumentos que acompanham esse cortejo da congada. Por que eu digo que é uma forma de resistência cultural? Porque é uma forma de resistência desses povos escravizados à autoridade portuguesa e uma tentativa de identificar suas próprias autoridades aqui no Brasil. E por que também é uma forma de sincretismo religioso? Porque eram coroados dentro dessas igrejas, então você tem essa mistura, esse sincretismo entre a religião afro e a religião católica. Olha que legal, aqui eles saindo dessa igreja de Olinda, né? A igreja de Santa Efigênia. E a partir daqui, eles saem nesse cortejo. Eles têm várias bandeiras, ó, que significam esse rei do Congo e de figuras religiosas católicas também, seguidos atrás por esses instrumentos de percussão. Vejam que é um cortejo super animado. Você tem coreografias, você tem também qual é o nome? Vestimentas, né? Fantasias para toda essa festa. A coroação do Congo, ela acontece em todos os cantos do país, mas ela acontece principalmente entre os meses de dezembro e de janeiro, mais ou menos na época ali do Natal. Olha os festejos, e você vê que é um festejo bem popular, né? As pessoas saem caminhando pela rua seguindo esse cortejo de coroação real, e se dá até hoje no nosso interior. É uma festa muito popular aqui no Brasil e tá cheio de elementos de guerra também, porque essa coroação do rei do Congo era um desfile marcial também. Então eles andavam com espadas, você tem aqui demonstrações de capoeira, toda essa força bélica desse povo. Do Congo, a gente pode conversar, da Congada, sobre o que é o maracatu. Vocês já ouviram sobre o maracatu? Maracatu é um termo bem amplo, assim. Ele foi usado no começo de uma forma bem pejorativa pela imprensa, pelos portugueses, para determinar tudo aquilo que era o encontro de negros, ou batuque de negros. E o maracatu está muito associado à Congada, porque a Congada era esse festejo religioso de coração do rei do Congo. Tanto é que o que a gente chama hoje de maracatu se tornou um festejo independente da Congada, mas que ainda tem muitas semelhanças. Por exemplo, vocês estão vendo aqui tem um rei, tem uma rainha, eles estão com essas roupas bem europeias. Aqui atrás nós temos os instrumentos mais típicos do maracatu. O maracatu, então, é esse festejo que acontece e é uma caminhada, né? Você vai caminhando de um lugar ao outro, tocando os instrumentos, fazendo uma coreografia e seguindo essas figuras reais. Então você tem toda a corte real. O rei, a rainha, as damas de companhia, as damas de passo. As damas de passo vão segurar uma boneca, essa boneca é chamada calunga. E você tem também o porta-estandarte, que são aqueles que carregam as bandeiras da nação. E cada nação, então, tem um maracatu específico. O conjunto de música que forma todo esse aparato musical do maracatu. Você tem os bombos, as caixas, o gongue, o abê. Tá vendo aqui as caixas? Ó? Esses aqui acho que são os surdos, que eles são um pouco mais graves que as caixas. Esses são os abês. O abê é esse instrumento musical cheio de miçanga, faz muito barulho. Vou pegar para vocês. Olha que legal. Esse é um AB. Olha que linda. A tia do meu namorado que fez. Ela faz parte do maracatu aqui de Londrina. Caiu alguma coisa dentro da cabaça. Deixa eu tentar tirar daqui de dentro. Consegui. Olha como ele faz barulho. Bem forte, né? E a cabaça, ela dá em árvore. Ela é essa semente gigante, ó. E aí ela é oca, eles lixam, pintam e fazem essa saia de miçanga. Faz bastante barulho. Quem toca o abê são as abezeiras. As abezeiras são sempre mulheres, elas vão seguindo, geralmente elas usam uma saia branca bem longa e elas têm uma coreografia específica que todo mundo segue.
No maracatu também tem a loa. A loa é como se fosse o grito de guerra, ou o samba enredo, se vocês preferirem. A pessoa que canta a loa, ela vai puxando esse coro e todos vão repetindo. Geralmente a loa, ela faz homenagem aos deuses do panteão africano, né? Porque tem aqui uma presença religiosa bem forte de toda essas várias religiões de matriz africanas aqui no Brasil. Olha as abezeiras, que lindas! Essa daqui, peraí que eu voltei. Essa daqui é a dama de passo, ó. A dama de passo aqui com a calunga, essas bonecas bem bonitas que eles levam. E aqui, os instrumentos musicais. Beleza? Gostaram? Vamos falar agora do Carnaval. Carnaval talvez seja o festejo brasileiro mais conhecido, né, e mais grandioso de todos. O Carnaval ele tem algumas origens. A primeira origem, que é fácil de identificar, é o entrudo. Vocês já ouviram falar? O entrudo é um festejo que acontecia aqui no Brasil durante o período escravocrata e principalmente entre os africanos, né, entre os negros. O entrudo é uma brincadeira jovial bem divertida, em que eles jogam farinha, ovo e água uns nos outros. Bem bacana. Sabe trote de faculdade? Quando a pessoa passa na faculdade, jogam ovada, fazem aquela folia. Esse é o entrudo. Olha só, ele aqui passando farinha, né? Esse aqui jogando os ovos, esse aqui com uma mangueira. Bem divertido. O intrudo, ele acontecia em alguma época, mais ou menos na época que hoje é o carnaval, e ele era muito comemorado na Bahia, no Rio de Janeiro, e ele vai ser a origem do carnaval. Por isso que o carnaval aqui no Brasil tem esse caráter bem alegre, assim, bem popular das pessoas irem pra rua e passarem glitter na cara, né? Vem daqui essa origem. Além do intrudo, nós temos também a origem do Carnaval de Veneza. O termo carnaval vem aqui dessa festa que acontecia em Veneza. Era um baile de máscaras que durava dias. Nesse baile as pessoas se fantasiavam cada vez com máscaras mais eloquentes e tinha esse feriado de várias festas. Aqui também é a ideia das fantasias, dos desfiles, daqui que vem. E aí nós temos esses imigrantes que vêm para o Brasil e juntam essa cultura europeia com a cultura do intrudo aqui e vai dar origem para o nosso carnaval de hoje em dia. O carnaval mais famoso, sem dúvida, é o Carnaval do Rio de Janeiro. E ele tem algumas características culturais específicas. Por exemplo, no Carnaval do Rio de Janeiro, nós temos muito fortes os desfiles, né, na Sapucaí, os desfiles de escola de samba. Os desfiles de escola de samba, assim como todas essas festas que a gente viu até agora, de origem afro-brasileira, também é um cortejo. Então, eles começam e terminam em outro lugar, um desfile. Só que no caso aqui do desfile de escola de samba, é sempre um cortejo com algumas narrativas. Então, essa narrativa ela vai contar uma história e vai ser uma história dividida em alguns atos. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, e a gente consegue acompanhar a partir dos carros alegóricos. Então, primeiro você tem a coroação do rei do Congo, depois acontece tal coisa, dá para ver bem essa narrativa. Para falar em carnaval e escolas de samba, nós precisamos conhecer algumas coisas. Por exemplo, as escolas de samba são essas várias escolas que competem e que têm uma preparação musical muito intensa. Mas não só a preparação daqueles que são instrumentistas, também a preparação daqueles que vão dançar. A coreografia é um dos critérios mais importantes para se pensar nessa competição do desfile da escola de samba. Nesse desfile nós temos os passistas, ó, que são aqueles que estão no chão, né, que vão puxando toda a coreografia, bem fantasiados. Nós temos também a porta-bandeira e o mestre-sala. A porta-bandeira segura a bandeira da escola de samba e o mestre-sala, ó, todo fantasiado, os dois dançam. Vejam que são roupas bem europeias, porque vem daquele costume lá da Congada de se vestir com as roupas da realeza. A música é o samba enredo. Essa imagem que vocês estão vendo é do samba enredo da Mangueira, agora de 2020. Eles são bem intensos sempre nas proposições. E esse aqui fala do martírio do povo brasileiro e fala dos heróis e representa o herói
né, talvez maior da nossa tradição cristã, que é Cristo, mártir, representado como um menino negro periférico. Então tem toda essa ideia da aproximação. É um samba enredo super crítico, a gente vai ouvir daqui a pouco. E prestem atenção, qual a diferença do samba tradicional para o samba enredo? O samba enredo conta uma história, ele vai ser repetido sempre durante todo o desfile, e ele tem alguns refrões, ó, que são bem fáceis de gravar, para que a gente de fato grave essas músicas. Elas fiquem no nosso coração e a gente torça pela escola de samba. Eu sou fã da Mangueira, vocês sabem, eu não nego. As cores é rosa e verde, são as cores da Mangueira. Mangueira samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te meter no pecado, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Mangueira samba, teu samba é uma reza pela força que ele tem. Mangueira, vão te meter no pecado, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Sou da estação primeira de Nazaré, gosto de sangue e de corpo de mulher. Mulher que milita no buraco quente, meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado, meu pai carpinteiro, desempregado. Minha mãe é Maria das Dores Brasil. Tem chuva, suor de quem cresce, sobe ladeira. Encontra o amor e não encontra a fronteira. Procura por linhas fileiras contra a opressão. E no olhar da porta-bandeira do seu pavilhão. E no olhar da porta-bandeira do seu pavilhão. Eu tô que tô de pedrado, em cordéis conformados. Mas será que todo povo entendeu o meu recado? Porque de novo planejaram meu corpo os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Favela é capitã, não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. Favela tem tradição, eu faço fé na minha gente, descendente do seu chão. O céu deu pra ouvir o desabafo sincopado da cidade. Paredão da cruz desesperou e ressurgiu no portão da liberdade. Mas a escuridão, favela, pega a visão, não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. Favela, pega a visão, eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. O céu deu pra ouvir o desabafo sincopado da cidade. Paredão da cruz desesperou e ressurgiu no portão da liberdade. Mangueira, Mangueira, vou te tentar me pegar, mas eu estou do seu lado e do lado do samba também. Vem comigo, estação primeira. E nós temos uma preparação visual muito intensa em todos esses desfiles, não só nessas fantasias imensas, mas também nos carros alegóricos, que são essas construções gigantescas, sempre muito decoradas, que demoram meses para serem feitas, e elas são temáticas. Esse tema tem a ver com o samba enredo. E a partir do momento que os carros alegóricos vão passando, ó, nós temos algumas pessoas que dançam aqui em cima, pessoas que dançam embaixo, eles vão contando os atos desse desfile. O carnaval na Bahia é um pouco diferente. Nós não temos aqui os desfiles de escola de samba. O carro-chefe, o ponto forte do carnaval na Bahia são os trio elétricos, e nós temos vários trio elétricos. São esses carros, ó, grandiosos, e as pessoas que seguem esses carros pela rua. Também mantém aquela ideia do cortejo, né? Quem que toca nesses trio elétricos? A Ivete Sangalo. Não só a Ivete Sangalo, mas principalmente os cantores de axé.
O axé vai ser o ritmo que mais vai ser tocado durante o carnaval. Ele tem muito do samba, mas ele tem uma pegada um pouco mais pop também. E muitos instrumentos de sopro. O baixo do axé, o sopro, ele é muito desenvolvido. Talvez seja o ritmo mais difícil de tocar em termos de... Talvez seja o ritmo mais difícil de tocar, assim, em termos de baixo. Tem um festival de jazz de Montreal e que quem tocou foi uma banda de axé. Para você ver como que toda essa técnica instrumental, ela é muito relevante no cenário internacional. Nós temos também o afoxé aqui na Bahia. O afoxé parece com o axé, mas ele mantém um pouco mais as suas matrizes culturais. Ó, o Olodum, né? Tem muito a ver com o maracatu também, que são esses festejos mais de rua. E diferente do axé, ele tem uma temática mais religiosa, né? O afoxé. Ele continua com aquelas loas do maracatu, que fazem referência aos deuses do panteão africano. Então tem uma pegada um pouco mais religiosa. E é um ritmo cultural, um ritmo musical com muita densidade cultural. Em Olinda, o que é mais famoso, sem dúvida, são os bonecos. Esses bonecos gigantes que eles constroem, geralmente a partir de figuras conhecidas, né? O Michael Jackson, aqui o Bolsonaro, figuras políticas, e são imensos, ó, vocês estão vendo? Eles constroem vários, é a grande atração do carnaval, eles vão passando com esses bonecos, esses braços gigantes se mexendo, é bem bacana. Também, aqui nesse contexto do carnaval, nós temos o frevo. O frevo vai ser em Recife, porque Olinda fica no Recife, né? Nós temos o frevo como o principal ritmo que vai ser tocado durante o carnaval. Vocês provavelmente já ouviram falar do frevo, né? O frevo é essa dança com roupas bem coloridas, geralmente cores primárias e o verde, que tem esses passos bem atléticos, muitos saltos, muita acrobacia e o uso do guarda-chuva. O frevo ele surgiu no Recife, assim como a capoeira, que é aquela dança atlética de Angola, como uma tentativa de defesa pessoal por parte dessas comunidades. Depois que a abolição da escravatura foi decretada, muitas dessas populações continuaram sendo presas e submetidas por toda essa escravidão em um sistema institucional que é bastante injusto. E para se defender, muitas vezes eles andavam com um guarda-chuva. Então, o frevo foi uma tentativa de tentar se defender com um guarda-chuva em defesa pessoal. Frevo, porque eles falavam assim, isso aí é um fervo, isso aí é uma junção de gente que não tem nada a ver. E eles estavam ensinando essa dança que servia também como defesa pessoal e uma forma de identidade cultural. Vamos observar agora, que legal, os passos do frevo do menininho. Ele tem esse solo, que é o solo 7 passos, e 7 solos, e ele vai fazer uma homenagem a todos os trabalhadores. Olha como ele usa o ritmo, os movimentos tirados do martelo, do prego, da furadeira. O solo é uma forma de reconhecer a contribuição dos trabalhadores ao frevo. Isso pode ser visto quando eu faço uma tesoura, um martelo, uma dobradiça, um ferrolho. Todos esses são passos de frevo. Festejo é a festa do boi. Nós temos muitas festas do boi espalhado pelo Brasil e com muitas especificidades culturais. Tem o boi bumbá, tem o boi de mamão, tem o bumbo meu boi, vários.
De modo geral, todas essas festas elas giram em torno de uma narrativa folclórica muito interessante. Conta a história do Francisco, que era um fazendeiro e que era apaixonado por um boi, que era o melhor boi que ele tinha, um boi premiado, um boi muito querido. O nome desse boi era o Precioso. E aí, ele tinha também um escravo da fazenda que morava lá com a sua esposa. E a esposa estava grávida e ela teve um desejo insano de comer língua de boi, muita vontade. E aí ele, para atender o desejo dela, achou o boi mais bonito e cortou a língua dele. Ele não sabia que o boi era o Precioso, né? E aí o boi ficou muito doente. O pai Francisco achou o boi, chamou primeiro o veterinário não conseguiu fazer nada, o boi ia morrer. Depois ele chamou o xamã, o pajé, que era o líder religioso dos índios, e ele tentou e também não conseguiu fazer o boi ficar bom. O boi morre, triste, pois é, mas depois o boi ressuscita. E quando o boi ressuscita, o pai Francisco resolve perdoar o escravo e faz uma festa imensa de comemoração à morte e à ressurreição do boi. E essa que é a festa do boi. Por que alguns lugares chamam de boi de mamão? Porque eles usavam um mamão para fazer a cabeça desse boi. Tá vendo que é um festejo que envolve teatro, que envolve música, que envolve dança, construção do figurino? Tem alguns personagens que também aparecem bastante. Geralmente você tem o pai Francisco, você tem aqui, olha que interessante, essa mulher com os braços bem compridos que é a Maricota. Maricota é um boneco, assim como aqueles bonecos de Olinda. Você tem um boi, tem aqui um cavalinho e esse dragão, que é inspirado no dragão chinês. Ó, várias pessoas fazem esse corpo e ele devora crianças. Ai, que medo! O nome desse dragão é Bernunça. Ele é o mais interessante aí da festa do boi. Gostaram? Então nós temos esse festejo que parece muito a festa junina, né? Toda essa comemoração da morte e da ressurreição do boi. Mas nós temos também uma variação muito interessante no Amazonas dessa lenda. E aí no Amazonas existem 2 bois, o caprichoso, que é o azul, e o garantido, que é o vermelho. Cada um deles tem essa identificação pela cor, tem também como se fosse uma escola de samba, tem toda uma organização que cria um hino, que cria uma coreografia e tem uma batalha. E toda a cidade se divide para torcer para o caprichoso e torcer para o garantido. Para vocês não disserem que eu sou parcial, eu vou colocar um trecho de cada um desses 2. Viva a cultura popular, viva o boi de Parintins. Viva o folclore brasileiro, caprichoso é raiz, é boi bumbá o ano inteiro. Viva a cultura popular, viva o boi de Parintins. Viva o folclore brasileiro, caprichoso é raiz, é boi bumbá o ano inteiro. A nossa festa, nosso ritmo, nossa dança, nossa toada, tocada e cantada de um jeito caboclo, apaixonado, brincando de boi, caprichoso é raiz. É folclore, tradição, é cultura popular, é herança dos povos, é bumba, meu boi, boi, bumba. Tem batuque de negro, é afro, rufar dos tambores sagrados da terra. É nativo ameríndio tribal, é suada de boi, é caboclo, é azul esse amor caprichoso. Viva o som desse povo guerreiro, viva a força do folclore brasileiro. Sou a arte e a fé dessa gente, a essência é de brincar de boi. Sou a cultura popular, nosso folclore é a cara desse povo mais feliz. É viva a cultura popular, viva o boi de Parintins. Viva o folclore brasileiro, caprichoso é raiz, é boi bumbá o ano inteiro. Viva a cultura popular, viva o boi de Parintins. Viva o folclore brasileiro, caprichoso é raiz, é boi bumbá o ano inteiro. Viva a cultura. Desse rio navegar, os olhos contemplam a
floresta. Meu canto é resistência e me liberta. O som da batucada no meu peito me faz viajar. E nesse amor vou feliz, vou brincando de boi. Dos quatro cantos do Brasil eu sou vermelho. Sou carioca, tenho a ginga do malandro. Eu sou gaúcho e lá dos papos vou chegando. Eu sou paulista e cheguei para agitar. Eu sou mineiro de mansinho, vou chegar. Sou do Nordeste brasileiro e nesse boi quero brincar. Eu sou da Baixa, eu sou do Norte. Essa toada perreche eu vou cantar. Hey! Oh, 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 garantido é minha paixão. Alô, batucada! Garantido é mais campeão. Oh, 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 garantido é minha paixão. Oh, 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 garantido é mais campeão. Vermelho é nossa cor, sou rubro torcedor. Meu orgulho é vermelho, sou garantido. Assim tá bom demais. O último dos festejos que a gente vai conversar é a Folia dos Reis. Eu coloquei festa, mas é a Folia dos Reis. A Folia dos Reis é um festejo de origem católica que vai contar a peregrinação dos três reis magos. Então, os três reis magos, na tradição católica, são aqueles que seguem a estrela até o encontro do menino Jesus e levam presentes para ele, não é? Nesse caso aqui é um festejo de origem católica, as pessoas se vestem dos três reis magos, super coloridas, vestes, usam bastante máscaras e eles caminham pela rua. E aí eles entram na casa das pessoas, olha só, e as pessoas oferecem comida para eles. É bem legal. Os cantos típicos, ó, são sempre acompanhados por violas, então você vê que tem uma tradição um pouco mais perto aqui do interior, por acordeões, sanfonas, reco-reco, tambores e pandeiros também. Beleza? É isso, gente, bons estudos. Leiam, por favor, todo o capítulo que fala sobre isso. Na semana que vem, nós vamos falar sobre as cavalhadas e sobre as danças populares. Então, nós vamos ver cada uma dessas danças. Beleza? Até lá!